noite, né? Vamos estar falando lá no livro de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao bispopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda e não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de superganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também seja eles primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor Espírito Santo agora possa estar nos dirigindo nessa live, Pai, e que ela alcance corações de vida em muitos outros lugares. Amém e graças a Deus. Muito bem, essa é uma carta pastoral do apóstolo Paulo, em que ele está escrevendo a Timóteo para organizar a igreja, para que a igreja venha a ter um bom desempenho. Muitas das vezes, até ontem eu estava conversando com a minha esposa, a gente quer dar um jeito para que as coisas aconteçam e costuma não olhar muito para a Bíblia, né? Lê, sabe o que está escrito, mas ao mesmo tempo faz o contrário do que a Bíblia está dizendo e falando. E o que acarreta com isso? Acarreta que as coisas vão embolando, as coisas vão se tomando caminhos que a gente acaba ficando sem controle, sem controle, quer na nossa vida, quer dentro da igreja, quer dentro da nossa família, onde estivermos, né? Que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente sabe como a palavra do Senhor é para cada um de nós. Mas às vezes a pessoa quer fazer diferente. Não, vou fazer diferente porque às vezes não é nada disso e eu quero ver se isso realmente vai dar certo, sabe? Por uma necessidade, por uma coisa que vai. E justamente isso, Paulo está alertando aqui ao Timóteo, falando para ele:
Ó Timóteo, eu vou te deixar aí em Éfeso, mas você terá que fazer assim. Você quer uma igreja organizada? Você quer uma igreja onde cresça a sã doutrina, onde a sã doutrina seja revelada? Então você tem que agir dessa forma. E entre esses pedidos de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, estava esse capítulo 3 aqui, onde ele fala como é que ele deveria escolher as pessoas para estar à frente da igreja. Como é que deveria escolher cada um para ficar à frente da igreja. Então Paulo escreve ali essa carta aqui de Timóteo, primeiro livro de Timóteo. Ele aqui escreve alertando dos perigos, né? Ele fala como é que tem que ser o bispo, né? Como teria que ser o diácono, e ele vai explicando tudinho como deveria ser, o modo certo da igreja agir. Mas às vezes a igreja começa a embolar e começa por necessidade levar qualquer um a cargos dentro da igreja, qualquer um que eu digo assim, que ainda é neófito, quer dizer, ainda não tem a maturidade de lidar com as situações de dentro de uma igreja, porque às vezes as pessoas pensam que a igreja, quando entra para a igreja, Deus está aqui, tudo vai dar certo, as coisas vão se resolver, todo mundo vai ser bom, mas não é assim. Quando as pessoas chegam dentro da igreja, elas chegam com problemas, elas chegam com manias do mundo, elas chegam cheias de coisas que veio com a vida dela, e às vezes a pessoa pega aquela pessoa despreparada e lança na frente da igreja. E Paulo alerta o perigo disso, das pessoas serem gananciosas, das pessoas quererem manobrar outras vidas, ensinando uma falsa doutrina, uma doutrina que não quer dizer nada com o que Deus quer, né? Então Paulo ele vem alertando. Timóteo, ele foi colocado lá porque estava vendo heresia dentro da igreja, estava vendo ensinamentos errados. Então ele já vem aqui falando, você quer colocar a pessoa na frente da igreja? Então você tem que pesquisar pessoas que têm esse comportamento que está aqui, para que possa estar à frente da igreja de Deus, a igreja do Senhor. Então, como diz aqui a palavra, ele fala, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, né, ser pastor, ser presbítero, ser diácono ou bispo, ele fala, excelente obra ao mesmo. Não tem nada contra não, excelente obra ao mesmo. Mas é necessário, né, no versículo 2, que o bispo seja irrepreensível, aquela pessoa que tem um comportamento exemplar, sabe, que seja irrepreensível em todos os momentos da vida dela. Ele continua, esposo de uma só mulher, quer dizer, ele tem que ser casado. E naquela época que Paulo estava escrevendo lá para a cidade de Éfeso, ali tinha poligamia. Então, às vezes, vinha para dentro da igreja pessoas que tinham 2 mulheres, etc., entendeu? Mas Paulo alerta, olha Timóteo, se você quer colocar alguém na frente da igreja, tem que ser um homem de uma só mulher. E aqui continua, né? Temperante, pessoa que tempera, não lembra do feijão, tem que ter aquele temperante, sóbrio, aquela pessoa que vive se embriagando, se drogando, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda e não avarento. Olha só quanta característica tinha que ter
o pastor, né? Bispo, pastor, presbítero, aqui é mesmo. Quantas coisas tinha que ter uma pessoa para ficar à frente da igreja? Eu quero estar dizendo que aqui essa carta que nós estamos estudando aqui é uma carta pastoral, é uma carta onde Paulo está escrevendo a Timóteo, que ia ser deixado lá na igreja de Éfeso. Então, essa carta é dirigida a um pastor, mas nossos dias de hoje, é bom nós estarmos conhecendo o lugar que nós estamos, a igreja de Deus. A gente tem que estar com essa característica, as pessoas que estão na frente. E se algum pastor vier a ver esse vídeo, se ele quer organizar a igreja, ele tem que ler muito o livro de Timóteo e de Tito, porque são cartas pastorais de organização da igreja. Para quê? Para que ele não coloque qualquer um lá e depois ele se arrependa. Eu botei essa pessoa, mas a pessoa é assim, é assado. Então essa pessoa, a palavra mesmo de Deus fala que a gente não pode botar a mão precipitadamente em ninguém. Por quê? Quando a gente vai orar, quando é pastor, né? A pessoa é pastor mesmo, aquela pessoa. Quando ele vai botar a mão na pessoa, ele abençoa aquela pessoa. E se você abençoar aquela pessoa ali, abençoar errado, aquela pessoa pode pegar a igreja para querer lucros para si, querer dominar as vidas das pessoas, querer impor para as pessoas o que fazer. Então tem que ter muito cuidado, e é isso que Paulo está tentando fazer com que Timóteo entendesse. E ele começa no versículo 4 dizendo assim: e governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Então tem que olhar como é que cria os filhos, se é com disciplina, se tem uma disciplina, ou se é tudo, faz o que tu quer e está tudo certo. Então estamos aqui nesse livro para que até mesmo o comportamento de cada um que é cristão, que não seja bispo, pastor, mas que sejam comportamentos exemplares, para que Cristo abençoe aquela pessoa, porque a vida daquela pessoa seja abençoada. E continua dizendo aqui: pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo faz uma pergunta assim: olha, Timóteo, se aquela pessoa é casada, tem os filhos dele, mas se não governa a casa dele, como é que vai organizar uma igreja? Então tudo isso Paulo está fazendo uma recomendação a Timóteo, para quem ele deve escolher para estar ali na igreja. E vai dizendo assim: não seja neófito. O que é neófito? Uma pessoa nova, se converteu há pouco tempo, a pessoa já bota ele lá na frente. Então o neófito, ele não tem ainda aquela característica de sobriedade, de maturidade. Pega o neófito, bota lá, é machucar a igreja, é machucar o pastor, é machucar toda a equipe da igreja, porque ele é neófito. Ainda está começando, está dando os primeiros passos. E ele fala aqui no versículo que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Quer dizer, ele deixa o diabo fazer as confusões na vida dele, se perde, e com isso a igreja também se perde junto. E diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio ou no laço do diabo. Quer dizer, as pessoas olham para ele e falam assim: bom, realmente essa pessoa, ela está na frente da igreja, ela é uma pessoa idônea, uma pessoa com caráter profundo das coisas de Deus, é um abençoado, porque se tu anda com o Senhor Jesus, você é um abençoado. Você vai ficar participando de campanha, de fazer, porque se você cumprir a palavra de Deus, você já é um abençoado. E no 8, semelhantemente, quanto aos diáconos, aí ele está falando
no cargo mais baixo, diáconos. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte a ganância, tanto pastor, tanto diácono, tanto presbítero. Não seja aquela pessoa gananciosa, que eu quero mais coisa, e vai tomando por aí, né? Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses, primeiramente, experimentados, se mostrem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Olha, diaconato é aquele degrau primeiro. E ele fala para testar a pessoa. Testar para quê? Para que seja irrepreensível, seja maduro na fé, seja amadurecido, para que não venha o diabo usá-lo, como falar mal do irmão, quando começar a achar que o outro irmão tem que fazer o que ele quer. Isso tudo, né, dentro do reino de Deus, a gente chega à conclusão que tudo é um ato voluntário, um voluntário de amor para Deus. Da mesma sorte, está falando dos diáconos, da mesma sorte, quanto às mulheres, agora está falando das mulheres, mesmo quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E aí agora fala do diácono. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Bom, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta pastoral. Você pode me perguntar, pastor, essas palavras são para os pastores, mas é óbvio que se eu for frequentar uma igreja, eu tenho que ver todas essas características. Talvez, uma pessoa que não seja pastor, mas que sejam umas palavras, umas pessoas de caráter, uma pessoa sóbria, uma pessoa em que a outra pessoa olha assim e fala assim, poxa, tem que dar honra a essa pessoa, porque essa pessoa, ela tem um caráter. É claro que ninguém pode dizer eu não tenho pecado. Ninguém pode dizer isso. Mas a pessoa que está à frente da igreja tem uma responsabilidade maior. As pessoas que estão na igreja também têm, porque as pessoas estão de olho nela, estão olhando para ela. E se ela for, tiver um caráter bom, um caráter de cristão, as pessoas vão querer ser um cristão. Mas se a pessoa começar a ver uma falha aqui, outra falha ali, outra falha ali, outro pecado ali, outro pecado lá, outro pecado lá, o que a pessoa vai ver? Vai ver uma série de distúrbios. Essa semana eu tive uma notícia, alguém falou, que o líder de uma certa igreja se separou da mulher e continuou lá na frente, tranquilo. Um outro aí casou com outra mulher da igreja lá, e continuou o povo lá, tudo tranquilão, com aquele pastor, um pastor eloquente, um pastor que, manipula bem a palavra. Mas quando a gente lê isso aqui, que igreja eu quero estar? Eu não quero ser um religioso aí, um fariseu da era moderna, não quero ser, mas a igreja do Senhor Jesus tem que ter certas características. Para quê? Para que as famílias que visitem lá sejam famílias sólidas, não é aquela família que tenha bagunça, um monte de coisa, um monte de rolo, um monte de raiva, um monte de briga, um monte de contenda. E aí arrasta a igreja toda naquelas contendas. Então é por isso, amados irmãos, a gente tem que ler muito esse livro aqui, muito. 1 Timóteo,
2 Timóteo, livro de Tito, que a gente vai entender como é que é uma igreja, o comportamento de uma igreja. Vai ter problema ainda? Vai. Vai resolver? Vai. Mas olha, muitas coisas vão ser, como se diz, sanadas dentro da igreja, se a igreja seguir a ordem que está aqui no Evangelho. E você pode dizer, pois pastor, hoje eu estou enfermo, hoje eu estou doente, hoje eu estou com um problema para resolver. Eu só estou falando em organização de igreja. Olha, isso aqui também não é só organização da igreja. É organização da tua casa, organização da tua vida, né? Uma vida equilibrada, uma vida pautada aqui dentro da palavra de Deus. Você não tem que ter medo de diabo, tem que ter medo de viver. Por quê? Porque está com o Senhor Jesus na sua vida. O Senhor Jesus está no controle. Poxa, mas eu tenho outra igreja ali que é campanha em cima de campanha, e campanha disso, campanha daquilo. Olha, se for campanha de oração, campanha de jejum, ótimo. Mas se for campanha de bênção, é só seguir o que o Senhor Jesus determinou na palavra de Deus para ser feliz, para ter um lar solidificado, um lar equilibrado, e andar dentro dessa palavra. Se eu ensinar as pessoas a só ir à igreja, porque ela tem que ganhar um lenço que vai abençoar a casa dela, ou ela tem que ganhar um copo d'água que vai abençoar a casa dela, ou tem que ganhar uma vassoura ungida que vai passar na casa, a casa fica toda ungida. Isso é mentira. Isso é coisas que nessa igreja aqui, talvez a gente vai avançar nos capítulos lá para frente e vai ver essas coisas acontecendo, essas heresias de não ensinar as pessoas a ter fé no Senhor Jesus, acreditar que Ele está do lado da gente, não tem essa de demônio, não tem essa de, briga espiritual. Se eu estiver praticando a Bíblia e louvando a Deus de todo o meu coração, com um sentimento amadurecido dentro do meu coração, com o sentimento da minha casa organizada, com o sentimento do meu trabalho equilibrado, com o sentimento da minha igreja sendo solidificado dentro da palavra do Senhor Jesus. As pessoas irão ver e vão querer ficar nessa igreja, mas ao passo que, se for uma igreja bagunceira, uma igreja que só tem bagunça, contenda, o povo que vai ter lá vai ser esse povo de contenda. Então, por isso, nós devemos basear a nossa fé sempre na palavra do Senhor Jesus, na confiança do Senhor Jesus, saber que Ele está conosco em todos os lugares. Nós vamos ser mais do que vitoriosos, não somente aqui nessa vida. Se eu levar uma vida organizada, eu vou ser abençoado. Mas Ele me dá uma esperança de um novo céu, uma nova terra. Esse céu, essa terra que está aqui, vai passar. Mas o Senhor Jesus vai construir uma nova. Deus vai fazer uma nova terra, um novo céu, onde os eleitos, onde os escolhidos, onde os chamados que seguiram o Senhor Jesus, esses vão habitar para todo sempre numa eternidade. Portanto, amados irmãos, eu quero deixar essa mensagem aqui para que vocês não sejam enganados, para que eu não seja enganado. E o dia que eu quiser saber que igreja eu devo procurar, eu vou ler esses 2 livros, de Timóteo e Tito, e vai me dar ali a direção de como tem que ser os líderes da igreja. E se você é líder da igreja, aqui está a receita de bolo, como fazer uma igreja edificada na palavra de Deus. Portanto, que o Senhor Espírito Santo possa estar fazendo com que essa palavra seja prática para a nossa vida. Eu quero vencer. E para vencer, eu tenho que ficar dentro da palavra de Deus, para que lá na frente eu não venha me machucar, ou não venha dizer assim: fui enganado pelos líderes da igreja, porque baseei a minha fé em objetos, baseei a minha fé
em crenças que vão levá-la a glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. A igreja, que quando vier aí essa turbulência dentro do mundo, a igreja que vai sobreviver é a igreja que pratica a palavra de Deus, que anda